somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está fraco, né? Por causa do frio, está fraco. É muito bom estar aqui. Eu creio que Deus nos dará graça, mais uma vez, para comentarmos sobre a sua palavra. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Grande Criador, juntamente com esta igreja, nós pedimos ao Senhor que nos dê mais de seu poder, de sua capacidade celestial, e que o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A arca e os ministros. Coisa boa a gente falar de uma coisa que o irmão Brana falou. A gente tem mais segurança, nós ficamos mais em paz quando podemos fazer isso. Agora, é claro que o nosso ministério, nesse dia final, não é trazer muitas coisas novas, senão repetir. Porque se é para profetizar outra vez, então vai dar oportunidade para o povo escutar pela segunda vez. O que os Estados Unidos ouviram pela primeira vez, não entendeu? Deus está dando oportunidade para nós no Brasil ouvir e entender. Acho que dentro disto, se não entendemos, a gente não tem mais lugar nenhum que vai profetizar outra vez para nós. Agora chegou, certo? O nosso tempo esgota aqui, com esta profecia dita outra vez. É uma coisa repetida, isto é para confirmar. Então você escutou uma vez, pode não entender o que disse, é isso aqui agora. Sempre é assim, você não entendeu uma coisa, você pergunta para a pessoa, o que você disse? Então, agora o tempo da noiva é o tempo de uma mensagem que está repetindo, reprisando aquele período da revelação.
Eu volto a dizer que tem pessoas que estão esperando que a noiva faça milagres naturais, físicos, aqui na terra. Mas a promessa da Bíblia não é esta. A promessa para o sétimo anjo era esta: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Então é o ministério do sétimo anjo. Já é dito na Bíblia que seria um ministério maior do que o de Jesus Cristo. Foi Jesus que falou. Então ninguém pode pôr bico nisso. Foi Jesus que falou. São João 14:12. Então, se tem alguém com um ministério maior, é porque Jesus está nele. Entende? Ninguém tem um ministério maior se Jesus não estiver nele, porque Jesus é Deus. Mas quando ele estava aqui na terra, ele não podia cumprir esse ministério. Estava esperando para esse tempo final. Aí veio o profeta e isto veio cumprir esse ministério. Há um pouquinho d'água aí, porque já está dando um probleminha na garganta, né? Irmão Brana diz assim: a arca na Bíblia... Obrigado. A arca na Bíblia é sempre um tipo da palavra para nós. Porque era a palavra de Deus na arca. E vocês têm conhecimento desta mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. E muitas vezes qualquer um de nós somos tentados. Davi foi tentado e trouxe morte. Uzias foi tentado e trouxe lepra. E assim vai. Cada pessoa que é tentada a fazer aquilo, um serviço para Deus, fora da vontade de Deus. Até mesmo para ser pastor, a gente pergunta: o senhor quer a gente aqui? Senão arruma outro. E nós temos que entender isto. O senhor quer eu como um evangelista? Ou senão, que venha outro, que faça esse trabalho. O senhor quer eu como um pastor? Como um diácono? Ou senão, coloque outro, que venha outro. A gente nunca deve pensar que a gente é o único e que Deus não tem mais ninguém. E se eu não fizer isso, então Deus vai ficar desnorteado, porque eu não estou fazendo. Aí Deus põe outro no lugar da gente. Entendeu? Põe outro no lugar da gente para fazer aquilo. Então a gente não tem que pensar que a gente é único. Deus pode dizer que você é o único. Mas nós não podemos pensar que somos o único. Porque Ele pode pôr qualquer um no nosso lugar. Estamos aqui para fazer um trabalho para Ele. E, segundo o que o profeta diz, cada um tem que permanecer na posição da unção que ele alcançou, que foi provida por Deus. Tem que permanecer naquilo. Tem hora que a gente quer sair fora daquela posição. Tem que permanecer na posição. É como você vai trabalhar. Você é um servente, quer mandar no pedreiro, ele vai te mandar embora. Vai te mandar embora. Se fosse eu o pedreiro, eu te mandava embora. Por quê? Porque você é um servente. Eu te contratei para me servir. Agora, se você não me servir direito, eu tenho o direito de te dispensar. Porque eu te contratei para me servir. Então, tem coisas que nós temos que permanecer naquilo que nos foi dado. Tem gente que não passa de servente. E você já viu pedreiro que não passou de pedreiro para os outros, mas nunca fez uma casa para si. Ele diz: eu fiz aquilo ali, eu fiz aquilo ali, aquele prédio foi o que fiz, aquela casa ali foi o que fiz. E pergunta para ele: e para você, o que você fez? Ainda nada.
Está fazendo tudo para os outros, mas não fez uma base para si. Não é bom, não é bom. Eu conheço gente assim, que fez tudo para os outros. Eram boas pessoas, bons pedreiros, certo? Mas nunca conseguiu fazer uma para si. Quando nós temos a oportunidade que Deus nos dá, e essa oportunidade é porque nós temos um chamado. Deus nos chamou para fazer algo. Deus nos colocou naquela posição. Foi como Jesus. Jesus chamou 12, Jesus chamou 70, mas depois pregou para 70 ir embora. Falou para os 12 se eles não queriam ir tudo embora também. Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Foi ele quem chamou. Nós estamos aqui porque nós somos chamados de Deus. Se não formos chamados de Deus, a gente é um oferecido. Aí somos piores do que Judas, porque Judas não foi um oferecido, Judas foi um chamado. Jesus chamou ele para o ministério, mesmo ele sendo um demônio, mas foi chamado para o ministério. Fez um trabalho, expulsou demônios, curou enfermos. Ele fez seu ministério, mas ele tinha algo em si. Eu tenho que fazer alguma coisa contra este ministério. Aí ele fez também. Aquilo estava nele, de fazer contra aquele ministério, certo? Nenhum de nós temos um pensamento deste, de fazer coisa alguma contra o vizinho, contra a família, contra o pastor contra o membro. Nenhum de nós. Nós estamos procurando semear da melhor maneira e carregar esta arca. Irmão Brano ensina que a arca era carregada no ombro esquerdo, por causa do coração. Que a palavra de Deus, a arca, está sobre o coração. Então o sacerdote tinha que colocar o seu ombro esquerdo naquele varal da arca, aquela vara que eles tinham que enfiar naquelas argolas da arca, e os levitas carregavam. Outra pessoa não podia carregar. É para mostrar para nós que o ministério é dado para alguém chamado, nascido para aquilo. A tribo de Levi era uma tribo que produzia sacerdotes. Não era para vir de outra tribo. Durante o Velho Testamento você vai encontrar aquela tribo e sacerdotes daquela tribo. No Novo Testamento para cá é que você vê a mudança que Deus fez. E a gente tem que respeitar porque foi Deus quem fez a mudança. Quando Deus faz a mudança, a gente tem que calar a boca. Tem coisa que a gente quer fazer, então a gente tem que calar também. Mas tem coisa que Deus quer fazer e a gente não pode falar contra Ele. Certo? Ele fez um trabalho com os levitas até Cristo. De Cristo para cá, ele já veio segundo a ordem de Melquisedeque. Agora não era mais da tribo de Levi, agora era da tribo de Judá. Então eles olhavam para aquilo e falavam contra. Eles olhavam a linhagem de Jesus e diziam, está tudo errado. Eles eram ministros, então eles podiam olhar. Mas Deus já tinha vindo e mudado de tempo. Diz, o seu tempo acabou. O tempo dos judeus acabou. E eles pensavam que tinha que prosseguir, mas o seu tempo tinha terminado. E Deus estava trazendo ministros, agora segundo a ordem de Melquisedeque. O trabalho era muito mais fino. Ali no passado você tinha ministros da lei, ministros levíticos, ministros que pregavam o que Moisés ensinou. Aqui na graça você tem ministros que pregam o que Cristo ensinou. E ministros da graça vêm até a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Ministros da graça. Porque a graça teve o seu final quando Apocalipse 10 estava cumprindo. Entende? A Apocalipse 10 mostrava o fim
da graça. Quando a palavra diz o tempo acabou. Quando o tempo acabou, era o tempo da graça. Todo mundo ainda persiste em dizer, estamos naquele período da graça. Mas Deus já havia mudado. Ele saiu da graça para revelar sua palavra. Ele saiu do trono de graça para poder revelar os mistérios que estavam escondidos por tantos milênios. Mas as pessoas querem deixá-lo no trono da graça e não querem saber dos mistérios. Eles queriam deixar que Deus ficasse com o sacrifício de bodes, de cordeiros, e não queriam receber o sacrifício vivo, santo, do Filho de Deus, que já não era mais o sacrifício de um animal, mas sim de uma pessoa, Deus em carne. Agora, quando termina a era da graça, porque ninguém podia saber destas coisas dentro da era da graça, Jesus falou que nem ele sabia. E se ele não sabia, ficou aquele povo durante 2000 anos sem saber. Aí quando viesse a próxima era, teria que terminar a era da graça e entrar a era da revelação. O período da abertura da palavra, o período que o cordeiro convertesse em leão. Aí sim, a palavra é revelada e não foi revelada na primeira e segunda etapa. Por isso o povo não viu. Eles não viram. Porque Deus estava mudando as coisas naquele tempo. Eles não perceberam. Deus mudou tanto que veio de Jesus para Brana. Ele mudou tanto. Por quê? Agora ele desce do céu, mas como ele não pode pisar na terra, porque ele é um Deus santo, e ele não veio agora para pisar na terra, ele vai pisar na terra só em novos céus e nova terra. Entende? Ele não vem agora para ele mesmo pisar na terra. Ele tinha que pisar na terra com os pés de outro, com os pés de outro homem. Foi por isso que quando ele saiu daqui, ele diz, vim de Deus e volto para Deus. Ele tinha voltado à condição de origem, de logos, que ele era a pequena luz. Agora ele podia vir em outra pessoa. Por isso ele se derramou na igreja. Ele não era um humano derramando na igreja. Ele era o Espírito Santo, Deus, Filho. Exatamente isso que o irmão Brano ensina. Você tem o Filho de Deus, é depois. Quando Jesus estava na terra, ele era o Filho do homem. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, ele era Filho de Deus. E agora, ele veio outra vez como Filho do homem, cumprindo a sua profecia. Ele mesmo profetizou. Você tem profecias que os profetas profetizaram. Mas a profecia que foi cumprida agora no último tempo, com o irmão Brana, é a profecia que Jesus profetizou. Foi Jesus que disse que dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, teríamos a manifestação do Filho do Homem. Foi Jesus que pregou isso. Foi Jesus que pregou, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E foi ele que mostrou esta profecia. Não foi outro profeta, foi ele. Foi Jesus quem diz, aquele que crê em mim. Jesus sabia que ia ter um. Lá não está escrito aqueles, como sendo muitos, mas aquele que crê em mim fará, não farão. Pois não adianta vir mais do que um, é um só. Agora você vê na América, estava chovendo de pregador. Pregador que curava enfermos, pregador que expulsava demônio, pregador que fazia até a perna curta chegar ao tamanho certo. Isso tinha na América, mas Deus tinha um. E tinha outros, mas Deus tinha um. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Agora, vamos dizer, os outros não eram de Deus? Eram. Deus derrama sobre eles, mas Deus tem um. Que eles deveriam olhar para aquele um que Deus tem. Entende? Deus abençoava sempre o povo, mas Deus tinha um. Ele abençoou no tempo
de Jesus ali na terra, os crentes daqueles dias. Eles estavam tão abençoados que eles não queriam sair da igreja, como os crentes de hoje. Eles estão abençoados que eles não querem sair da igreja. Enquanto que Jesus estava ali para tirá-los daquelas denominações. Mas eles não quiseram sair. Assim no tempo do irmão Brana. A igreja era tão boa, o poder era pentecostal. E quem deixaria o poder pentecostal? Para que deixar do movimento que tinha curas, libertações, maravilhas, ressurreições, para vir para o movimento de Deus que tinha curas, libertações, ressurreições? Ele diz, vamos ficar por aqui mesmo. Mas Deus tinha aquele homem para fazer aquele trabalho naquele dia nos Estados Unidos. Sempre Deus teve um, mas eles nunca puderam ver aquele um, porque parecia igual aos outros. Não tinha diferença. Até era inferior. Irmão Brana sentia inferior a Telly Osborne. Irmão Brana sentia inferior ao Billy Graham, Oral Roberts. Ele sentia inferior. Ele disse que tinha vergonha de levar Billy Graham ou Telly Osborne no escritório dele. Porque quando ele foi no escritório deles, era uma pompa tremenda. E dele era muito simples. Os outros eram formados. Brana era de 7º grau. Então, como eles deixariam esses grandes homens formados para vir para um que não tinha formatura completa? Era difícil, mas eles deveriam ver o poder da palavra e a promessa da palavra, que a arca não estava no ombro de outro, mas estava no ombro de Brana, 7º anjo. E ele vem explicando isso para nós. Tem que ser no ombro esquerdo. O pastor tem um peso, um fardo, uma responsabilidade. E lembra, Jesus disse, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É isso que está sobre os nossos ombros. Ombro esquerdo, que tem um coração aqui, que sente esta palavra. A palavra não pode vir senão sobre. Ela não está debaixo. A palavra agora não está sob, ela está sobre. A arca está sobre. Ela está no ombro esquerdo do pregador. Isto é, onde está o seu coração, onde a arca é carregada com sentimento dentro da gente. Nós temos que sentir o que estamos entregando, a responsabilidade, o peso desse fardo que estamos entregando para o povo nesse tempo. Então, não é tempo de entregarmos agora, eles ficam escandalizados conosco, mas não é tempo de entregarmos uma mensagem de graça. A mensagem agora é de revelação. Não é de graça, é de revelação. De graça você já tem, de graça você já viveu. Não era para entregar uma mensagem de lei, era para entregar uma mensagem de graça. Agora não é tempo de entregar a mensagem de graça, agora é a mensagem da revelação. Agora é esta terceira puxada, sem a qual não teria perfeição e vindicação no ministério de William Branham. A terceira puxada, diz o Senhor, vindica o seu ministério. Então, essa terceira etapa foi cumprida. Branham carregou. Isto foi o que ele pregou, selos, trovões, novo nome. Você sabe, quando ele pregou outras mensagens, semente da serpente, é muito boa. Quando ele pregou as eras da igreja, é muito boa. Tem muitas mensagens, mas está tudo no tempo da graça. Quando ele abriu os selos, é o Cordeiro que tinha feito aquilo. O Cordeiro que tinha saído do trono. Não foi Branham que saiu do trono, foi o Cordeiro. Branham estava aqui como um homem que podia colocar aquela arca no ombro, aquele peso da palavra no ombro esquerdo, no seu coração, para poder entregar para nós. Agora, as pessoas não entenderam, não puderam receber aquela mensagem naquele dia, porque era diferente. Eles não creram em Jesus, porque era diferente. Eles queriam que Jesus falasse como Moisés, mas ele falou como Jesus. Eles queriam que Branham falasse agora na revelação dos selos como Jesus.
Mas ele falou como Brana, que é o novo nome. Ele estava falando em novo nome, não estava falando mais no nome, porque o nome já nos curou, já nos salvou, já perdoou o nosso pecado. Tudo que nós precisamos é em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, para batismo, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando chega para entender os selos, os trovões, para ter fé de rápido, você precisa de uma unção de novo nome. Você tem que entender que ele não está no céu, ele desceu. O problema é que a gente sempre está olhando para cima, enquanto Deus está aqui embaixo. Aí ele perde Deus. Você está olhando para cima. Jesus levantou os olhos e disse: Pai. As pessoas ficam preocupadas, porque ele está olhando para cima. Então tem um outro ali, mas ele diz: o Pai que está em mim, quem faz as obras. Essa é a maneira dele fazer a oração. As pessoas não podiam entender. Então ali estava um homem igual nós mesmos. Deus uma vez quis vir por obra e graça do Espírito Santo. Ele quis vir sobrenatural. Aí veio Jesus. Mas ele quis vir agora, no final do tempo, como um homem igual nós mesmos. Igualzinho nós. Porque Jesus, a diferença de nós e Jesus é porque ele tinha que trazer o novo nascimento, e o novo nascimento não pode ser através do sexo. Ele tinha que trazer o novo nascimento. Então Jesus teve que vir por obra e graça do Espírito Santo. Ele veio num nível superior para que pudesse, além de nos salvar, mostrar para nós: necessário te é nascer de novo. Vai nascer do quê? Do que eu nasci. Eu nasci do Espírito Santo. Vocês agora têm que nascer de novo, nascer do Espírito Santo. Neste dia final, o que Deus está fazendo, ele veio num homem de sexo. Ele não tinha que exigir nada. Não veio num homem sobrenatural, veio num homem natural. Deus desceu. Quando Deus desceu do céu desta vez para pisar na terra em Apocalipse 10, ele desceu do céu para pisar com os pés de um homem normal aqui na terra, mas era seu profeta, era o único que ele podia descer sobre ele, era o único. Não pode descer sobre o outro. João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Cristo, não podia descer sobre o outro. Tinha que descer sobre ele. O irmão Brana diz: ele era o Cordeiro, e o Espírito Santo ia descendo sobre ele, porque se fosse um bode, o Espírito Santo alçaria voo. Mas ele desceu, ele entrou, porque ele era Cordeiro. Deus descendo do céu, Jesus Cristo descendo do céu em Apocalipse 10, para pisar com o pé direito no mar e com o pé esquerdo na terra. Quando ele fez isto, ele estava entre gente encarnado. Com o pé esquerdo, ele era carne. Entende? Era carne. O pé direito está mostrando povos, multidões e línguas, que ele estava pisando sobre eles. E vocês deveriam aceitar ele descendo e pisar entre a gente, mas quando ele chega aqui na terra, ele é simples. Ele é um homem. Ele é um caçador, e ao mesmo tempo ele diz: haja esquilo, e houve esquilo. Como pode? Esse homem é caçador e criador. Não era o homem, era Deus no homem. Entende? Deus no homem, fazendo o seu trabalho naquele dia. Então a arca, essa arca que eu estou pregando para vocês agora, não é mais aquela que simplesmente é um tipo, aquela que Davi colocou num carro novo. Aquela não deu certo. Quando Davi fez isso, ele colocou num carro novo, ele perdeu um amigo seu. Ele não podia ter feito isso. Ele deveria entender que ele era rei, e para mudar a arca do ombro esquerdo de um levita para um carro novo, puxado por bois, só podia fazer isso um profeta. E naquele tempo não era tempo de mudança. Davi se exaltou, pensando que por ele ser rei, ele podia fazer o trabalho de um profeta. E aí ele perdeu. Aí ele sofreu. Perdeu seu amigo,
e viu que Deus desaprovou a alegria do Pentecoste que ele trouxe para Israel, acabou em lágrimas, porque fez uma coisa incorreta. Não era para um rei fazer aquilo. O rei o que tinha que fazer era simplesmente entender que o sacerdote é que colocaria aquela arca no seu ombro e andaria com aquela arca, mas ele mesmo não podia mudar, e ele mudou aquilo. Ezequias fez a mesma coisa. Ezequias achou que por ele ser rei, Uzias, me perdoe, Uzias achou, porque ele era rei, vou ser sacerdote também. As pessoas não estão satisfeitas com o ofício que elas têm. No natural, você deve se especializar em alguma coisa por causa do problema do trabalho. Não tem um, você faz outro, se especializa em várias coisas. Mas Deus, quando dá para um homem, Ele dá um ofício para o homem. E é aquilo que Deus quer que você faça. Entende? Aquele é o ofício que Deus dá. E se Deus dá ofício para um homem de sacerdote, então ele não pode ser profeta. Entende? Deus colocou ele ali como um sacerdote. Ele não pode ser profeta. E a infelicidade da pessoa é querer ser uma coisa. Eu sabia que ia dar isso. É querer ser uma coisa que não pode ser. Entende? Você não pode ser. Deveria entender. Eu não posso fazer isso. Mas vai e faz. Então você vai pagar o preço. Ministros, eu já preguei essas coisas, vocês sabem, vocês que são ouvintes de CDs, sabem. A gente simplesmente leva mais alguma coisa para te ajudar. Era nos ombros dos seus ministros eram os levitas. Colocavam-na sobre o ombro esquerdo e carregavam aquela arca assim, porque estava sobre o coração. Eles tinham o fardo da palavra sobre o coração. Amém. Amém. Vamos prosseguir. 234 desta mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Davi, o rei ungido. Ele era rei, mas era rei ungido. Você diz, eu sou ministro ungido, então permaneça ministro. Davi era rei ungido, ele não permaneceu rei ungido. Ele quis fazer uma coisa que não era da alçada dele. O perigo de cada um de nós é entrarmos no ministério do outro. É querer ser igual ao outro, é querer parecer com o outro. Esse é o nosso problema. É querer dar o outro o entendimento do que fazer, quando nós nascemos para uma coisa. Se nascemos para isso, vamos fazer o que Deus nos pôs aqui na terra para fazer. Eu sempre pedi a Deus, se é um pastor, estou aqui, eu quero saber pastorear. Agora, não pastorear como as denominações, que o pastor tem que estar na casa delas, para elas poderem ficar firmes. Isso não é real, não é correto. É a palavra que tem que ficar na sua casa. A palavra, não é o homem, é a palavra que tem que ficar na sua casa. É bom nosso companheirismo, tudo bem nosso companheirismo, mas que não é nada obrigado. Mas na denominação é assim, é obrigado. Os pregadores têm que fazer aquilo e eles têm um monte de gente, um acima do outro, lá uma hierarquia, que se ele não fizer tem que ser mandado embora também. É uma hierarquia. Agora, você vai ver a unção que está sobre você. Do que é? A unção de membro não tem coisa melhor. Eu tenho uma unção para ouvir. Aí você vem para a igreja, você vai falar, vou ouvir, vou cantar. Quando posso cantar, vou cantar com a igreja, vou fazer o meu ministério de membro. Agora, se eu sou um evangelista, tem algo, o profeta disse que tem uma bola de fogo.
no coração do evangelista. Ele não diz que está no coração do pastor, está no coração do evangelista. Tem uma bola de fogo, ele quer sair e pregar para todo lado, ele quer pregar para todo mundo. Você tem que deixar ele pregar, senão explode. Deixa. Agora tem evangelista que quer pregar no nosso púlpito. Eu falei, não, filho, você não é evangelista, aí é pastor. O evangelista, ele vai fazer seu trabalho lá fora, ele vai trazer. O evangelista Filipe ganhou as pessoas, até batizou as pessoas, mas depois Pedro e João foram lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Esta é a Bíblia, entende? Mas eles tomam a coisa da forma errada. Então, cada um na sua posição é ungido. Aí o irmão Brando diz assim, ó, o rei ungido. Eu sou ministro ungido, então permaneça ministro. Não tente ser profeta. Aí que o ministro quer ser profeta. Aí ele quer profetizar e quer que as pessoas creiam que ele é profeta. Não tem que fazer isso. Ele nasceu ministro. Ele é um ministro. Profeta é quando Deus te usa para aquilo. Se Deus não te usou, seja um ministro. Amém? Aí ele diz aqui ainda, então, não tente ser profeta. Se você é evangelista, permaneça evangelista. Agora, o irmão Brando está ensinando, irmãos, a um não entrar no ministério do outro. Eu quero logo terminar. Agora tá bom. Ele não vai entrar um no ministério do outro. Você vê isso aqui, já é repetido para vocês, que a gente tem que aprender essas coisas. Até a hora que a gente fala, prega, mas outra vez, eles não estão crendo ainda, eles não viram ainda. Irmão Brana falou que os Estados Unidos não ia ver, não precisam nem pregar mais. Você não vê o irmão Brana pregando mais nas outras mensagens, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito tinha entrado. Ele não pregou, só pregou no tempo dos selos. Depois deixou as outras coisas, porque era uma vez. Aquilo tinha que ser reprisado, repetido pela noiva. No último dia, teria que ter uma mensagem para fazer aquilo, porque a Bíblia diz que é assim. Tem que se cumprir a Bíblia. Apocalipse 10, de 1 a 7, já se cumpriu. Apocalipse 10, de 8 a 11, está em ação, quase no final, mas está se cumprindo, certo? Esse é o ministério que Deus está fazendo hoje para cada um de nós. 237, outra vez dessa mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. E vocês, pastor, o irmão Brando gostava de... O irmão Brando devia ter alguém que fazia isso com ele. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. É provável. É provável. Tinha muita gente oferecida no tempo do irmão Brando, que devia chegar no irmão Brando e dizer para ele, o senhor deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve pregar isso, deve pregar aquilo. Aí o irmão Brana vinha, porque ele nunca ia pregar sem que algo tenha acontecido. Entende? Aí ele vem e diz, vocês, pastores, nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. Porque ele não tem o que dizer. Por quê? Porque o profeta está acima dele. É o ministério que está acima dele. Você tem que ver na Bíblia. Sem o profeta você não tem a mensagem. Porque nós pregamos 2000 anos por causa de profeta. Jesus Cristo profeta, e depois você tem Paulo profeta, para trazer o fundamento da igreja. Nós temos aquele fundamento, aí estamos pregando 2 milênios por causa de profeta. Não tinha que pregar outra coisa, não. Agora chegou a hora, outra vez, de Deus ter um profeta. E tem que ter ministros agora para pregar o que esse profeta pregou. E o irmão Brana está mostrando claramente. Olha aqui, pastor, nunca devia dizer a um profeta o que fazer. E vocês, evangelistas, dizer a um pastor. Quero que o evangelista, ele quer ensinar o pastor. Se ele tiver um grande efeito lá fora, aí ele quer doutrinar o pastor. Ele tem que aprender. Nós não temos que ensinar o William Brana, nós temos que aprender. Então o evangelista não tem que ensinar o pastor, ele tem que aprender.
Ele está aprendendo, ele está naquela igreja, ele é um evangelista ao lado do pastor, ajudando aquele pastor. Veja, cada um tem o seu ofício e está perfeitamente identificado. Se você, se nós não entramos no ofício do outro, eu não entro nem no ministério do pastor. Eu estou aqui porque ele quer, porque o dia que ele não quiser, não posso estar aqui mais. Entende? Eu prego o que prego porque ele também crê. Se ele não crê, eu não posso pregar. Entende? Porque eu tenho que respeitar o seu ministério. E eu estou aqui no seu ministério. O irmão Brana pregava em lugares, mas não doutrina. Ele diz, as revelações, as grandes gravações, a doutrina, ele diz que pregava no tabernáculo Brana, era o tabernáculo dele. O irmão Brana respeitava as igrejas dos outros, até as denominações. O irmão Brana respeitava. Ia lá e pregar uma coisa contra eles? Não, ele pregava aquilo que Deus lhe dava, mas não era doutrina. Você pode tomar as mensagens que ele pregou, não era doutrina. Mas depois eles ficavam sabendo que Brana tinha aquela doutrina. Porque ele pregou no tabernáculo. Olha a doutrina dele. Agora a doutrina que ele tem que o cordeiro saiu do trono, abriu os selos e desceu com o livro aberto e deu para o sétimo anjo. As pessoas não entendiam isto. As denominacionais. Quem podia entender era o povo do tabernáculo Brana. E depois, o teor da mensagem mesmo, eles não entenderam dentro do tabernáculo Brana. Aí, por não entender, meus irmãos, vamos dizer assim, graças a Deus, que os Estados Unidos não entendeu. Se os Estados Unidos entendessem, não precisava de nós. Graças a Deus que os judeus não viram Jesus como Messias. Porque se eles tivessem visto, não teria lugar para nós. Estas coisas são feitas de acordo, porque Deus disse para William Branham, não diga para ninguém esta terceira puxada. Porque ele ia dizer para outro povo. Graças a Deus que ele não disse para a América do Norte, mas disse para a América do Sul. É o trabalho de Deus, a gente só vê Deus fazendo o seu trabalho. E a gente tem que estar sujeito, submisso. Você está submisso ao ministério. É como os ministérios que nós temos. Nenhum membro pegaria lá de Franca e levaria lá para o Belém do Pará. Tem que ser assim, porque o Osmar... Não tem que ser assim. O Osmar é um pastor local. Lá no Belém do Pará tem outros pastores locais, como tem o pastor Mendes, pastor Ivair, pastor Josué, que é lá, pastor Gedielso. Então, não tem que levar de Franca, mas também não tem que trazer do Belém. Entendeu? Não tem. Cada pastor tem a sua dieta. Cada pastor tem o seu direito dentro da mensagem. Nós pregamos todos iguais a doutrina. A doutrina nós pregamos todos iguais, mas o pastor tem o direito no seu ministério. O que ele quer fazer? Se ele quer que o povo fique tudo misturado, é problema dele. Não tem que copiar do outro. Entende? O que ele desejar fazer na igreja, ele vai fazer. As pessoas vão entender isso, porque elas têm um homem que é pastor, que é o ministro, e que ele é que tem a voz ativa. É ele quem fala. Você aceita lá na sua casa o seu vizinho falar o que você tem que fazer com a sua mulher? Você não aceita. A mesma coisa é o pastor com a igreja. Não aceita ninguém dar opinião do que fazer com a igreja. É o pastor local quem faz aquilo com a sua igreja. É o direito que cada um tem. Irmão Brana respeitou esse direito. Entende? Ele respeitou esse direito. Ele pregou sobre isto. Ele mostrou que o pastor é a cabeça do rebanho.
Se o pastor é a cabeça, o rebanho é o corpo, os músicos é o corpo, o diaconato é o corpo, o tesoureiro é o corpo. Está tudo no corpo, mas tem um cabeça ali, aquele pastor. O que ele fala é recebido por todos, porque ele sabe como falar, ele sabe como ensinar, ele sabe como doutrinar. Amém? Outras coisinhas que vai acontecendo no mundo do Evangelho, que nós percebemos hoje por todo lado, é a exploração financeira. Você não tem que falar do seu pastor se ele nunca te explorou, ele nunca te pediu dinheiro, ele só pregou a Bíblia, dízimos e ofertas, só isso. Você não tem que falar nada. Se o seu pastor começar a comprar vaca, comprar boi, comprar sítio, então você não tem que falar nada. Por quê? Porque ele não te explorou. Você não pode falar, ele viveu me pedindo demais. Ele não te explorou, ele não pediu, ele simplesmente pregou o que é a Bíblia. Brana pregou o que era a Bíblia, certo? Brana fez isso daí, ele pregou o que era a Bíblia, ensinou que tem coisas que a própria família do profeta não admite, que está fora dessa linhagem, não admite, com respeito ao que o irmão Brana diz que o dízimo é dos pastores. Diz, eu vou pegar o meu e dar para a viúva. O irmão Brana diz, pega o seu dinheiro, não o de Deus. Aquilo ali é do ministro. Então, o que nós temos que falar? O que o pastor vai fazer? Porque muitas vezes o espírito de grandeza aí fora é terrível, mas o espírito de pobreza também. A gente queria talvez que o pastor anda montado no jegue. Mas não é tempo mais de jegue. Mas eu acho que ele deve. Tem muita gente com esta opinião e fala, mas Jesus foi assim, ele andou em Jerusalém, entrou no jumento. Você quer que eu vou andar de jumento? Eu não vou andar de jumento, entende? Então, tem que entender, naquele tempo o que tinha era jumento, filho, e ele ainda pegou jumento dos outros ainda, nem dele era, para entrar em Jerusalém. Então, a questão é de nós vermos o que acontece no dia, sermos humanos, reconhecermos o que está sendo feito com aquilo ali. Eu estou fazendo minha parte, eu pago os meus dízimos, a quem eu pago não quer saber o que ele vai fazer. Quem vai ter que prestar conta é ele e Deus. É assim que vocês têm que ter no seu ministério. No meu ministério, eu ensino exatamente isto, porque a gente vem lá de trás, quase 50 anos de pregação que a gente tem, desde 68, então é muito tempo. O ano que vem faz 50 anos, desde quando eu comecei a ser obreiro. É muita coisa nos lombos da gente, entende? Muitas vezes, meus meninos falam alguma coisa e quer ter coisas finas, eu digo, quer saber de uma coisa? Fiquei 40 anos no ministério, hoje que eu estou tendo. Esperei 40 anos. Por isso que você está vendo eu ter hoje. Por que vocês não esperam um pouco? Eles não vão querer esperar 40 anos também. Espera 40 anos. Mas a família é assim. Você sabe, o mundo hoje está investindo no mundo. Enquanto nós investimos na palavra, nós estamos dando o que tem para que a mensagem alcance as pessoas, mas também desfrutamos disto que o povo nos oferece. Estamos agradecidos daquilo que o povo nos oferece. Somos agradecidos a Deus. Mas quem vai prestar conta para Deus? Eu, o pastor. Cada um presta conta de si mesmo. Não temos que prestar conta para a igreja, não temos que prestar conta para a tesoureira, a menos que pegasse as ofertas e começasse a gastar as ofertas indevidamente. Não tem que prestar conta ao tesoureiro. O dízimo deveria vir direto ali, como o profeta ensina. Não importa o que diz os outros. Deveria você entender, aquilo é do ministro. Foi o irmão Brana que pregou. Leia as mensagens, veja isso direitinho.
para que todos nós possamos cumprir a palavra. Acho que vocês não dão esse trabalho, mas eu estou pregando para um monte de gente aí fora, através da internet, que eles estão nos ouvindo, então eles deverão saber dessas coisas. Não deve implicar com aquilo que o pastor faz. Por favor, cada um faça o que é da sua alçada e deixa o pastor fazer o que é da parte dele. Amém? Pai Celestial, ajuda sua igreja, ajuda cada um de nós. Nós queremos agir da melhor maneira. Que o Senhor possa colocar em nosso coração o temor do Senhor, porque o fardo que vem no nosso coração é a palavra revelada desse dia. É o que nós carregamos, Pai. É o que temos que entregar para o povo, é que o Cordeiro saiu do trono, é que ele tem hoje novo nome. É a vinda do Senhor que desceu em carne humana outra vez e recebeu um nome humano. E agora esse nome humano que o Senhor recebeu em Apocalipse 10, este nome humano é o seu novo nome aqui na terra. Obrigado, Senhor, que possamos saber, como diz o seu profeta, para que esses trovões? Para dar fé de rápido. Então, não é para batismo esse novo nome, mas para dar fé de rápido. Não é para orar pelos enfermos no nome de Brana, mas é para dar fé de rápido. Então, esta mensagem está fazendo-nos crescer e evoluir mais na revelação daquilo que o Senhor deu para o seu profeta nos Estados Unidos. Ajuda-nos mais, dependemos do Senhor. Abençoa esta igreja, o pastor Sinival e seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Fomos abençoados. A palavra de Deus é uma bênção, né? O pastor falando sobre os dias de Jesus, né? Usava jegue. Aí passou a usar a charrete, depois o carro, depois tem o avião. Sabe que tem ministro que chega na plataforma de skate. Não sabe disso, né? De um prancha de surf. Qualquer dia nós vamos chegar de drone, assim, na igreja. É de acordo com a era, não está longe disso aí. Parece loucura, né? Mas isso vai acontecer. Se Jesus não destruir logo esse mundo aqui, a ciência vai chegar nesse ponto das pessoas andarem voando por aí. De verdade, né? Não é voando assim no pensamento. Mas é bom a gente meditar numa palavra dessa, porque cada um de nós tem que achar a nossa posição. Se você não achar a sua, eu não achar a minha, sempre seremos homens e mulheres insatisfeitos e infelizes, né? Devemos chegar diante de Deus com sinceridade do coração e procurar achar o que Deus tem para cada um de nós. Não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que Deus sabe que vai preencher o nosso coração e que não vai fazer falta de nada. Amém? Mas o profeta é uma bênção, né? A mensagem de João é uma bênção. E a gente fica pensando, muitas vezes as pessoas perdem as bênçãos por não se aproximarem o suficiente daquilo que Deus está fazendo no dia. As pessoas olham de longe e às vezes, como o profeta falou daquele quadro, né, que era um quadro que de longe você olhava, parecia nuvens negras de tempestade. E quando ele ia se aproximando daquele quadro, eram asas de anjos batendo. E a gente fica pensando na mensagem do dia de João, a mesma coisa. Se você olhar lá nos dias dos discípulos, Jesus parecia de longe um fantasma. Mas conforme eles foram se aproximando, era o Mestre, era o Senhor Jesus. Amém? Então veja, se você olhar nos dias de Pentecostes, quem estava de longe olhando, eles diziam, esses homens estão bêbados, cheios de vinho novo, cheio de mosto, né? A Bíblia diz, né? Mas quando se aproxima-se da coisa, você vê que era o Pentecostes. Era a descida do Espírito Santo na igreja, enchendo aqueles vasos humanos, com aquelas línguas de fogo representadas pelo Espírito Santo, né?
Tudo que você olha de longe e não examina, parece uma coisa ruim. E não é diferente com a mensagem da esposa hoje. Não é diferente. As pessoas olham de longe e dizem, isso aí é do diabo. As pessoas olham um novo nome e não examinam a Bíblia, o novo nome é do diabo. Ministério de uma só pessoa, o que é isso? Onde está isso? As pessoas não se aproximam o suficiente para verem. Elas ficam, como nós ouvimos ontem, como Zaqueu, escondidas nas árvores. Precisa Jesus chegar e mandar descer. Elas ficam de longe, esperando e não conseguem ver o que Deus está fazendo. Mas quando eles se aproximaram de Pedro e puderam ouvir Pedro pregar, Pedro já sabia o que eles estavam pensando, e Pedro se pôs de pé e disse, estes homens não estão bêbados. Isto aí não é vinho novo, isso aí não é homens embriagados, mas é o que foi dito pelo profeta Joel. Aconteceria, diz Deus, que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Se você olhar para o ministério de João, é a mesma coisa. O que está acontecendo não é do diabo, não é uma coisa maligna, mas é o que o próprio profeta Brana disse, que a noiva teria um ministério antes do rapto. O que está acontecendo, se você chegar pertinho, você vai ver, é que João tomou o livrinho, está comendo e profetizando de novo. E com esta mensagem, a igreja está sendo sacudida. E as pessoas olham o movimento desta mensagem no Brasil e em várias nações, eles olham isto como um diabo e um fantasma, porque parece que está causando distúrbio dentro da igreja, divisões. Mas para o eleito é o seu Pentecostes, é o nosso dia de receber a palavra do dia. Então, para a noiva é Jesus Cristo, não é um fantasma. Para a noiva é o novo nome do nosso Deus, não é de um homem. Para a noiva é o ministério de uma pessoa que Deus usa para tirar o povo da confusão. Mas as pessoas ficam de longe, criticando, falando mal, e não recebem o benefício daquilo que Deus está fazendo. Elas não são como Felipe, vem ver. Mas pode vir alguma coisa boa do Brasil? Pode vir alguma coisa boa de Franca? Pode vir alguma coisa boa de Juniapeba? Pode vir alguma coisa boa do Campo Limpo? Venha e vê. O que está acontecendo é que Deus está profetizando através de João a reis, a nações, a línguas, testificando daquilo que o povo não pôde saber nos dias em que Apocalipse 10:7 estava na terra. Mas nós temos sido agraciados por Deus, não por ser pessoas diferentes, né? Nós só fomos agraciados, recebemos a graça, como nos dias de Noé, né? Existiam muitas pessoas nos dias de Noé, mas Noé, diz a Bíblia, que ele achou graça. Noé era homem como todos os demais, como nós somos iguaizinhos aos demais, né? Mas nós achamos graça de receber a bênção de Deus. Amém? O irmão Mesquita vai falar aqui alguma coisa para o povo da internet? Pode vir aqui, irmão. Está falado? Então o pastor Osmar vai encerrar e fazer a oração para nós aqui, desse pedido. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos visitando, os irmãos de Campo Limpo, e todos os irmãos através da internet. Tem esse pedido de oração da irmã Mônica, ela está pedindo oração por Fernanda, a esposa do nosso irmão Natanael, que está com muita dor, tomando um remédio forte, e pede oração. O irmão ora para nós. E pode despedir também o povo da internet. Bom, muito bem. 314 computadores dá no mínimo 900 pessoas que estão ouvindo. E de um grupinho pequeno como nós, isso é semeado para fora a mensagem que o povo precisa ouvir. Feche os seus olhos. Grande Criador, o Senhor já veio em carne e declarou que nós, pelas suas pisaduras, já fomos sarados. Então nós declaramos que a Fernanda, esposa do Natanael, está sarada, pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que o Senhor disse, a sua mão está sobre ela para manifestar o cumprimento da sua palavra.
E onde estiver uma pessoa enferma, problemática, cansada, oprimida, que carece do Senhor, Pai Celestial, manifesta esta bênção, porque nós não cremos apenas na revelação, nós cremos que já fomos curados, nós cremos que já alcançamos a libertação, nós cremos na sua palavra, em suas promessas de bênçãos físicas e espirituais. Muito obrigado, Senhor, que o seu povo, ao retornar para casa, tenha a proteção do Senhor. Abençoa os irmãos de Campo Limpo, que possam voltar protegido por Ti. Nós que temos que amanhã retornar também a Franca, que o Senhor possa nos proteger. E abençoa cada um dos Teus filhos, que retorna mesmo para os seus lares, aqui nesta cidade, com a presença do Senhor, e que os seus corações possam arder pela palavra, por poder saber, eu estou na minha posição, estou no lugar que Deus me pôs, estou bem, estou alegre, estou satisfeito, protegido por Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Capivari, amanhã nós estaremos passando na irmã Davínia, em Capivari, estaremos almoçando lá em Capivari amanhã, se Deus quiser. E à tarde já estaremos chegando em Franca para o culto à noite. Amanhã pela internet, se Deus quiser, estaremos ali para falar com vocês mais uma vez. Deus abençoe. 24 horas no ar, direto de Curitiba, né? Daqui entra lá em Curitiba e já põe no ar novamente a mensagem para todos vocês. Boa noite.